Então vamos lá, pessoal. Na aula passada, a gente estava falando sobre réguas, né? Réguas de conversão de unidades, tá? E eu deixei aqui alguns exercíciozinhos para vocês fazerem, para vocês darem uma treinada, tá bem? Então vamos começar a brincar aqui, ó. Vou colocar aqui a régua na frente de vocês, tá bom? E vamos começar a resolver aqui os exercícios. Olha só. Essa régua para volume, Essa régua para volume, né? 1 metro cúbico, 1000 litros. Você pode fazer por regras de 3 também, se você achar melhor, tá? 1 litro ou decímetro cúbico igual a 1000 ml, tá bom? Mas nessa régua você não precisa nem fazer a regra de 3, é só colocar na régua e funciona. Aí é com você, tá bom? O primeiro exercício que tem aqui, vamos colocar aqui do ladinho, né? Ó, acho que cabe, certo? Eu tenho aqui 0,2 metros cúbicos, olha só. Metros cúbicos 0,2, tá bom? Eu vou fazer em caneta vermelha, o acréscimo dos zeros, coisas desse tipo. Não vou fazer não, tá? Eu vou só fazer a mudança da vírgula, olha só. A vírgula está em metro cúbico, ela está aqui, ó. Originalmente, tá certo? E eu quero em litro. Litro está aqui, então eu acresço zero até chegar ao litro, ó. Aí a vírgula fica aqui, ó. Ela muda de posição, porque eu mudei de unidade. Tá bom? Então, quanto que dá 0,2 metros cúbicos em litros? 200. Eu vou colocar aqui no caderno, depois eu apresento ele já pronto, tá bem? O próximo exemplo é 15 metros cúbicos. Ó, metros cúbicos está aqui, então, ó. 15 metros cúbicos, a vírgula do metro cúbico está aqui. E eu quero em litro de novo. Então, vou colocar as vírgulas até chegar no litro, ó. A vírgula está aqui agora. Isso vai dar 15.000 litros. Tá bem? Aqui, próximo exemplo é 8 litros. E eu quero isso em metros cúbicos. Metros cúbicos está aqui. Então, eu vou colocar zeros até chegar no metro cúbico. E coloco a vírgula na unidade nova, que é metro cúbico. Então, 8 litros em metros cúbicos dá 0,008. Tá ok? O próximo exemplo é 0,15 litros, ó. 0,15 litros. Lembra que cada casinha é um número só que eu posso pôr, né? E eu quero essa resposta em ml, ó. ml está aqui, ó. A unidade de ml fica aqui, tá certo? Então, 0,15 litros em ml dá 150. Lembra que só pode ter uma vírgula aqui no número, tá, gente? Próximo exercício, 2 litros. Tá aqui, ó, 2 litros. Tá bom? Eu quero em decímetro cúbico, que é a mesma coisa. Então, vai dar na mesma, litro de decímetro cúbico é a mesma coisa. Próximo exemplo, 0,35 litros. 0,35 litros. Minha resposta eu quero em centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos vem para cá, né? Ó, a vírgula fica aqui, dá 350. Tá bom? 4,15 litros, 4,15 litros, eu quero em centímetros cúbicos. Vem para cá, os centímetros cúbicos vem para cá. Então, ó, a vírgula muda, né? Que agora eu mudei de unidade. Então, 4,15 litros vai dar 4.150 mililitros ou centímetros cúbicos. E o último aqui, eu tenho 50 centímetros cúbicos. Tá aqui 50 centímetros cúbicos, eu quero em litro. Litro tá aqui, ó. Tá certo? Vai dar quanto? 0,050 litros. Tá bem? Eu espero que vocês tenham entendido, mas se tiverem dificuldade, é só perguntar, ó. Tá aqui o nosso exercício da aula passada, tá bem? De novo, se tiverem dúvidas, é só perguntar, tá bom, gente? Muito bem, então vamos continuar aqui.
Agora eu vou passar aqui para cima, tá bom? Vou tentar chegar aqui à esquerda, para que se precisar o vídeo seja colocado aqui nessa região, tá bom? Da língua brasileira de sinais. Ó. Outra unidade muito importante para as ciências é a temperatura, Kelvin, tá bom? Temperatura absoluta ou temperatura termodinâmica. São outros dois nomes por como ela é conhecida, né? É importante transformar em graus Celsius, que é a temperatura usual nossa, tem gente que chama de centígrados, mas o correto é Celsius, tá bom? Para isso utiliza-se a fórmula abaixo. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Ou posso pegar o 273, tá certo? Passar para o outro lado e vou mudar de sinal. Como aqui é mais, vou passar para o outro lado como menos. Então vai ficar temperatura em Kelvin menos o 273 é igual a temperatura em graus Celsius. Ou se eu preferir, temperatura em graus Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273, tá bom? Então eu posso usar essas duas fórmulas, ou uma só, e colocar os dados e fazer a expressão matemática necessária para o cálculo, tá bem? A temperatura dentro de um freezer costuma ser bem baixa, em torno de menos 15 graus Celsius. Qual a temperatura em Kelvin? Tá? Então, a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Se a temperatura dentro do freezer em graus Celsius é menos 15 mais 273, você vai fazer a conta, vai dar 258 Kelvin. É essa a temperatura em Kelvin dentro do forno, tá ok? Muito bem, continuando. Em um dia normal, tá? Esses aqui são todos exercícios, né? Vamos chamar aqui de A, o de cima de A, esse outro de B, esse aqui de C e esse aqui de D. São todos exercícios que eu fiz, tá? Em um dia normal, a temperatura gira em torno de 27 graus Celsius. Qual a temperatura em Kelvin? Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Ó, aquela fórmula lá que a gente viu, né? Tá bom? Então, se a temperatura em graus Celsius é 27, mais 273 vai dar 300 Kelvin. Então, num dia que está 27 graus Celsius, tá? Em Kelvin significa 300. Outro exercício aqui. A temperatura mais fria possível de ser atingida é a de 0 Kelvin. Qual o valor em graus Celsius? Bom, se a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273, a temperatura que nós estamos trabalhando é o 0 Kelvin, tá certo? Então, 0 Kelvin vai ser temperatura em graus Celsius mais 273. O que eu vou fazer? Vou pegar esse mais 273, passar para ele do outro lado, só que invertendo o sinal, de mais para menos. Então, essa temperatura, tá bem? 0 Kelvin em graus Celsius significa menos 273 graus Celsius. Gente, é frio para dedéu, tá? E aqui, o quarto exercício, ó. Determinado experimento foi realizado a 200 Kelvin. Qual a temperatura em graus Celsius? Temperatura em Kelvin, temperatura em graus Celsius mais 273. Se o experimento foi feito a 200 Kelvin, vai ser igual a temperatura em graus Celsius mais 273. De novo, vou passar o 273 para o outro lado. 200 menos 273 dá menos 73. Então, se o experimento foi realizado a 200 Kelvin, em graus Celsius, isso significa menos 73 graus Celsius. É bastante gelado também, tá, gente? Unidades derivadas do sistema internacional. A unidade que nós vamos trabalhar agora, uma unidade muito importante para a química, é a densidade, tá bom? A densidade é uma das formas mais corriqueiras comuns para se caracterizar substâncias. É a quantidade de massa, normalmente em gramas, unidade G, tá bom? Dividido pelo volume da amostra, normalmente em mililitros, em ml. Então, ó, como a densidade é a massa dividida pelo volume, a massa em gramas e o volume em mililitros, a densidade é dada em gramas por mililitro, tá? Grama por, é assim que a gente lê, mililitro, tá bom? A gente pode trabalhar com essa unidade,
tá bom? E brincar com ela matematicamente, vamos falar assim, né? E derivar ela, ó. Como a densidade é a massa sobre volume, o que acontece? Se eu passar o volume para cá, ó, o volume está dividindo aqui. Se eu passar para lá multiplicando, né? Eu passo para o outro lado fazendo o inverso, né? Que é multiplicando. Então, ó, o volume vezes a densidade é a massa. Tá bom? E se eu pegar a densidade e passar para cá, ó, eu vou achar uma fórmula para o volume. O volume é a massa sobre a densidade. Tá ok? Então, brincando um pouquinho com as fórmulas, perdendo o medo, se tiver medo, perca, tá bom? A gente consegue achar qualquer uma das três variáveis que aparece nesta equação, tá bom? Do livro Brown, que é um livro de química geral, né, superior, mas lá tem bastante dado interessante, né? Eu escolhi a densidade de algumas substâncias a 25 graus Celsius. Olha só, a substância e a densidade em gramas por centímetro cúbico a temperatura de 25 graus Celsius. O ar, por exemplo, ó, a densidade dele é 0,001. Significa um valor muito pequeno, 0,001 grama por ml, tá? Centímetro cúbico ml. Se eu pegar o álcool, esse álcool de posto, a densidade dele é 0,79 gramas por ml. Se eu pegar água, 1 grama por ml. O açúcar que a gente usa para adoçar a comida aí, ó, quase 1,6 gramas por ml. O sal de cozinha, 2,16 gramas por ml. Perceba que a densidade está aumentando aqui, né? O ferro, que é um material já bem denso, né? Tem 7,9 gramas por ml. E o ouro, desses aqui é o mais denso, tem 19,32 gramas por ml. Então, inclusive, é uma forma de saber se o ouro, uma amostra de ouro é pura ou não, é ver a massa, ver o volume e ver se dá 19,32, tá bem? Aqui eu vou deixar alguns exercíciozinhos para vocês, tá bom? Vou só mostrar aqui, vou ler, vou deixar para vocês fazerem, para a gente tentar fazer numa próxima aula, tá? Ó. Um anel feito de ouro apresentou massa de 3 gramas e volume 0,155 mililitros. O anel é de ouro puro, tá? Então o que a gente vai fazer? Vai calcular a densidade e comparar com aquela da tabela. Se for igual, ele é puro. Se não for igual, se for muito diferente, significa que ele tem algumas impurezas ali, tá bom? Exercício 2. Um cubo de ósmio metálico de 3,375 ml possui uma massa de 76,31 gramas a 25 graus Celsius. Qual é a densidade do ósmio? Tá? Depois que você calcular, será que ela é maior ou menor que o ouro? Vamos calcular para ver depois, tá bem? Exercício 3. O etanol possui densidade igual a 0,79 gramas por ml. Qual é a massa de 1 litro de etanol? Olha, cuidado aqui que eu já estou querendo espinafrar vocês, ó. Aqui é 1 litro, não é 1 ml, tá bom? Se tem 0,79 gramas por ml, em 1 litro vai ter quanto? É um quebra-cabecinha aí para vocês, tá bom? Exercício 4. O ferro possui densidade igual a 7,9 gramas por centímetro cúbico. Uma peça de ferro puro apresentou massa igual a 39,5 gramas. Qual o volume deste objeto? Tá certo? Dei a densidade, dei a massa, acho o volume. Beleza, pessoal? Aqui o exercício 5, que é maiorzão, né? Ó. Fiz aqui todo um desenho, todo esquematizado. Imaginei uma balança aqui, ó, uma proveta com 10 ml de água, tá bom? Pesei tudo isso, a proveta com a água, deu 100 gramas, tá ok? Aí eu fui e joguei uma pedrinha aqui dentro, ó. Essa manchinha escura aqui é uma pedrinha, tá? Quando eu joguei a pedrinha, o que eu observei? Que a minha massa aumentou de 100 para 106 gramas, tá bom? E o meu volume aumentou de 10, foi para 12. Então, ó, aí esse é o experimento, tá bom? Agora vamos ler a pergunta e tentar decidir, achar a resposta, tá?
No experimento acima, adicionou-se um mineral, uma rocha. Mediu-se sua massa e seu volume. Abaixo a densidade de alguns minerais. O mármore tem densidade 2,5, o basalto 3, a calcita 2,6 e a ardosa 2,7. Eu pergunto, qual mineral foi usado neste experimento? Tá bom? Esses são os 5 exercícios que ficam para a próxima aula. Beleza?